chegou a hora de falar de tempo. Afinal de contas, com as altas temperaturas no país, registrando aí sensações térmicas acima de 50 graus, muita gente quer saber como se proteger durante as ondas de calor. E você aí que nos acompanha certamente é uma dessas pessoas, tá certo? Então, a gente acompanha a partir de agora, vamos conversar com a climatologista Sara Cardoso, que nos explica esse fenômeno que atingiu o Brasil e dura até a próxima semana, não é isso, Sara? Bom dia para você, obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Bom dia a todos e todas, eu que agradeço o convite. Eu queria a gente, então, começando a nossa conversa, para falar sobre as causas, né, as características dessa onda de calor, o que é, primeiramente, para quem nos acompanha, essa onda de calor que o Brasil vem enfrentando e como ela se forma. A onda de calor é um momento onde a gente observa o aumento da temperatura em até 5 graus e a permanência daquele bloqueio a partir de 2 dias. Então, como é que se configura essa onda de calor? Quando a gente tem um bloqueio, uma massa de ar quente que bloqueia a entrada de umidade. Altera a temperatura, que pode ficar até 5 graus acima do esperado para aquele momento, e perdura por mais de 2 dias. Então, esse bloqueio, né? A gente está vivendo esses bloqueios em virtude de alterações em alguns sistemas que comumente ocorrem nesse momento. Primeiro, a gente teve aí uma oscilação da Madden Julian, que é um sistema que ocorre bem longe daqui, né, ali no Oceano Índico, e aí ele traz alterações nas vibrações atmosféricas próximas à linha do Equador. Olha, bem distante, né? E aí ele traz esse bloqueio. Outra coisa que nós observamos é que tem um outro sistema chamado Alta Subtropical do Atlântico Sul, que ficou estacionada bem ao sul. Ela, apesar de nascer no sul, ela sobe e vai empurrando, alterando os ventos, empurrando umidade para dentro do território. E aí ele ficou estacionado bem lá embaixo, né? Então isso permitiu que esse bloqueio ficasse permanente. Na semana passada nós tivemos uma onda de calor e nessa temos outra. É importante ressaltar que quem está atualizando essa questão da onda de calor é uma instituição privada, o Climatempo, né? Por exemplo, estava previsto que tivesse onda de calor no território piauiense. O IMET não confirmou. O que está acontecendo no Piauí é uma previsão que está se cumprindo. Nós fizemos a previsão e observamos que nós vamos ter aí alterações na temperatura, né, que ficarão acima da média e está se cumprindo. Então, não é exatamente uma onda de calor, é um esquentamento. Mas na porção sudeste, sul, centro-oeste do Brasil, a gente vem observando aí essa constância nessas ondas de calor. Certo, e a gente acompanha, inclusive, ao longo dos últimos anos, questões climáticas que têm influenciado nessa configuração do tempo, né? Como a gente viu, inclusive a gente comentava agora há pouco nos bastidores, até mesmo no Piauí, essa questão do período chuvoso. Em anos anteriores, no passado, essa época do ano era um volume maior de chuva, a gente acompanhava um período, a gente já sabia que em janeiro, fevereiro, março ali, era um período que uma concentração maior de chuvas, e não tem acontecido com tanta frequência já em 2025. A partir disso, a minha pergunta é como as mudanças climáticas têm influenciado também a formação dessas ondas de calores e também a redução até mesmo das chuvas em períodos que a gente costumava esperar por chuva. Olha só, isso tudo é um fator. A mudança climática é uma resposta de várias ações antrópicas, na verdade, né? A primeira delas são desmatamentos, os incêndios florestais. Temos também a incursão de gases poluentes na atmosfera, né? Impulsionando esses gases poluentes através da industrialização, o processo de urbanização acelerado, o uso cada vez mais constante de carros, automóveis, né? Enfim, há esses problemas, né, essa incursão de gases poluentes que aumentam a questão do efeito estufa, eles estão interferindo nessas mudanças climáticas. E aí sim, a água não sumiu, o ciclo da água ele é fechado, né? Isso aí é lá da geografia, a gente não estudou o ciclo da água? A água não sumiu, ela só está, nesse ciclo ela está mais lento, né? Por conta justamente disso, tem a importância das florestas, né, para poder colocar essa umidade na atmosfera. Então, a gente tem essa retirada
bem expressiva das florestas, né, e impacta principalmente aqui no nosso continente sul-americano. Nós temos uma floresta muito importante, que é a floresta amazônica, e todo mundo sabe, aí não é nenhuma novidade, né, que ela vem sofrendo alterações em virtude do desmatamento, tanto para o plantio quanto para a pecuária, né, a criação do gado. Então, isso repercute diretamente nessa umidade para toda a nossa América do Sul. Aí não precisa ir longe lá na Amazônia, que mesmo no estado do Piauí, no ano passado, nós tivemos essa questão dos incêndios florestais, tanto que a SEMAR baixou uma portaria ali por volta de agosto, proibindo, né, fogo em área vegetada. Mesmo assim, nós tivemos 8 óbitos ligados direto e indiretamente a incêndios florestais. Então, esse é o primeiro ponto, né, essa questão, e vai influenciar, vai impactar, sim, na dinâmica das chuvas. Nós tínhamos, olha só, tínhamos aí a perspectiva da formação de uma laninha, que ela nem se configurou totalmente. Baixou de novo para 66%, né, de possibilidade da configuração da mesma. A laninha viria para nos ajudar, um fenômeno natural que ocorre no Oceano Pacífico Equatorial, mas que ajuda a impulsionar a umidade para norte e nordeste. E aí, até esses fenômenos que são naturais estão sendo interferidos, sofrendo interferências das mudanças climáticas, né? E aí vai impactar diretamente na chuva. E você tem razão, as pessoas têm essa percepção e elas têm razão. A chuva, cada estação que passa, está diminuindo a sua quantidade. E a gente está vendo cada vez mais eventos extremos, chuvas que ultrapassam 100 milímetros em 24 horas, em áreas que a gente não esperava, em momentos que a gente não consegue nem prever. Então, tudo isso é por conta das mudanças climáticas. E aí, o que é que a gente pode estar fazendo com relação a isso? É o que a gente vem orientando: plante sempre árvores. Temos projetos aqui no governo do estado para reflorestamento, mas você na sua casa também faça a sua parte, não jogue o lixo no chão. O lixo, por mais inocente que ele seja, ele vai entupir um bueiro, ele vai promover outras questões, vai poluir o solo poluído não sustenta a árvore, sabe? É uma coisa em cadeia, parece Sim. uma coisa pequena, mas aí você vai sofrer essas consequências depois. Inclusive, nós observamos esse ano, nós lá na sala de monitoramento, a gente faz um percurso de observação de seca. E nós constatamos que a gente está com seca verde, né? Isso ocorreu em 2023, aqui no Piauí está ocorrendo de novo. Você sabe que é seca verde? Quando você olha, a vegetação está toda verde, né? Principalmente no semiárido, porque ela fica no período da estiagem dormente, né? Sim. Então ela fica, parece que morreu, mas quando cai uma primeira gotinha de água, ela volta a ficar verde. Só que quando você vai fazer uma análise mais profunda dos riachos, açudes, né, e barreiros, você vê que está faltando água. Tem uma escassez de água nesses recursos hídricos. E quando você vai conversar com pequenos proprietários. Por que pequeno proprietário? Porque ele não tem acesso a tecnologias de irrigação, nem de correção de solo, né? Ele trabalha mesmo esperando a chuva. Sim. Ele relata a perda das suas primeiras produções. Então, isso também é um reflexo das mudanças climáticas. A gente identificou seca verde. Parece que está tudo bem, mas não está. E é bom a gente falar disso para a população entender que uma chuva de 100 milímetros extrema não acaba com a seca, né? E nós estamos com chuvas irregulares, nós estamos com chuvas mal espacializadas. Quando eu falo mal espacializadas, é que chove num canto do município e no outro não. Né? Então, isso tudo vai refletir na questão da produção agrícola. E você, repito, está certo. As chuvas, elas estão, a estação chuvosa está cada vez que passa mais esquisita, mais estranha, menos regular. É verdade. E aí, como a climatologista Sara Cardoso pontuou, cada um precisa ter essa consciência e fazer a sua parte. Por menor que seja a sua ação, vai impactar na cadeia como um todo, nesse ciclo natural, né, da chuva, das secas, que existe. Se a gente não contribuir, não tiver essa conscientização ambiental, vai piorar ainda mais. Se não começarmos a conscientizar desde as crianças. Inclusive, a gente vê crianças que têm mais consciência ambiental do que os próprios pais, do que os próprios responsáveis. Acabam sendo, de fato, os educadores desses adultos. É importante a gente também ter uma atenção e um cuidado com relação a isso. Sara, você comentava agora há pouco com relação ao Piauí, que havia essa previsão também da onda de calor, mas que, na verdade, o que está havendo é um esquentamento. Queria
tem como a gente diferenciar, o que é uma onda de calor para um período comum de altas temperaturas, né, que a gente já espera? O que diferencia ali essa onda de calor para esse momento, de fato, com altas temperaturas que já é esperado? Inclusive aqui no Piauí a gente já tem esse costume, né, de ter altas temperaturas. É justamente isso que eu falei. Não aumentou os 5 graus da onda de calor previsto. Tá quente, mas não entrou nesses 5 graus que a metodologia, que é utilizada pela meteorologia, estabelece. Então tá quente, já chegou a 36 graus, 37 em São João do Piauí essa semana, é bem quente. Mas como a gente já tinha na previsão que ia permanecer quente, né, durante esse trimestre, não é uma surpresa, né? Como a onda de calor, ela chega de maneira repentina. Não, lá em São João do Piauí, por exemplo, a gente está vendo que isso é uma constância. E já estava previsto esse esquentamento. E ele não está 5 graus acima do esperado, né? Ele pode estar perto dos 5 graus, mas não se elevou de maneira abrupta, por assim dizer. E também tá de uma maneira constante. Outra coisa que a gente observa também não é só a questão da temperatura, é a umidade, né? Sim. A umidade, ela está baixa, e aí ela traz uma outra questão, que é uma sensação térmica, né, de um calor mais expressivo, que a gente vê. Mas a diferença da onda de calor para esse esquentamento no território é justamente isso. A onda de calor, ela apresenta aí uma alteração de até 5 graus. Entre 5 e 7 graus é muito, né? E o esquentamento não, ele está acima da média, mas não alcançou esses 5 graus, para as pessoas entenderem de maneira mais clara. Didática. E aí você falava agora também com relação, não é só a temperatura, também a umidade. E a umidade, além de trazer essa sensação de um calor mais expressivo, também afeta a nossa saúde, né? Vias respiratórias, que ficam para as pessoas que já têm problemas também respiratórios, asma, bronquites, acabam crianças, idosos, acabam sofrendo ainda mais esse impacto na saúde, né? Porque muitas vezes a gente falou agora há pouco da questão ambiental, da natureza, que a gente tem visto cada vez mais a seca, o desmatamento, mas também a nossa saúde acaba sendo impactada com isso, com relação tanto a ondas de calor, que pode sim também trazer riscos para a saúde humana. É importante que você, nesses eventos de calor extremo, até mesmo no nosso período de estiagem, que você consuma bastante líquidos, evite fazer atividades exaustivas em sol exposto, tá bom? Areje bem sua casa, abra bem as janelas, permita a circulação de ar. Se você tiver que ficar em lugar com grande aglomeração de pessoas e baixa circulação de ar, evite ir para esses ambientes, porque tudo isso impacta, né? A questão da temperatura também, se tem temperatura alta, significa que tem poucas nuvens e tem muito sol exposto, então procure utilizar protetor solar também, porque isso ajuda com que você perca água no corpo, né? Se desidrate com mais facilidade. Se for fazer atividades físicas, procure uma área que tenha corpos hídricos superficiais, uma área de lagoa, de lago, de rio, que seja bem arborizado também, que isso vai evitar que você se desidrate mais rapidamente. Então, essas são as orientações. E não coloque fogo nos seus resíduos sólidos e lixos, né? Porque você vai colocar a fumaça naquele ambiente que já está aquecido, que já tem a umidade baixa. Então, essa fuligem, essa fumaça vai deixar essa atmosfera mais densa, vai te condicionar mais problemas respiratórios também. Então, evite tudo isso. Não somente nos momentos de ondas de calor, mas também nos momentos de estiagem. A gente vive aqui em alguns pontos do nosso território até 6 meses, 6, 7, 9 meses de estiagem, que é a ausência de chuva, né? Sim. E aí, nesses locais, eles são mais aquecidos, é mais difícil de respirar e tudo fica mais propício para você promover o incêndio florestal. Então, evite fazer essas ações e resguarde sua vida. É isso. E a gente falava, é importante também a gente ressaltar, já que estamos falando sobre eventos climáticos, falamos da onda de calor, mas também em momentos de períodos de chuva é preciso ter alguns cuidados e atenção,
né? Principalmente esses eventos, como a gente falava agora, que são chuvas com grande volume de água, né? Chuvas muito intensas, eventos que inclusive não estão previstos e acontecem. A gente mostrava agora há pouco, antes do intervalo, ontem a chuva rápida em Teresina, mas alagamentos foram registrados, carros levados pela força da água, que rapidamente com os bueiros entupidos por causa do lixo, não conseguem escoar. E aí a gente também é preciso ter atenção e cuidado em momentos de chuvas intensas, né? Como não permanecer em locais abertos, enfim, alguns cuidados que a gente pode pontuar ali também quando presenciarmos, inclusive em outros estados, a gente tem acompanhado que quando há esse previsão de um volume maior de chuva, já estão emitindo alertas para a população através dos celulares, para justamente buscar um local seguro, um abrigo, sair. Se você está em um local que a Defesa Civil já condenou, que tem um risco, é preciso também ter esses cuidados em momentos de chuvas e que você falasse também sobre a previsão para os próximos dias. A gente falava agora há pouco, tem diminuído o volume de chuvas, mas existe previsão para os próximos dias aqui no Piauí de chuva? Pronto, vamos falar primeiro das previsões e depois a gente fala dos cuidados. O que você falou, vamos lá. Nós tem essa percepção de que a chuva diminuiu, mas tem previsão de chuva. Sim. Centro-norte e norte. Centro-norte, pegando ali Valença do Piauí, micro-região de Valença do Piauí, Campo Maior, Médio Parnaíba, micro-região de Teresina. Nós temos previsão de chuvas com acumulados que podem ultrapassar os 150 milímetros nesse recorte dos próximos 7 dias. 7 dias vai acumular aí mais de 150 milímetros. Norte, nós temos previsão também de chuvas, pegando a faixa litorânea, que inclusive é interessante falar da faixa litorânea. Toda tarde tem formação de nuvens robustas na faixa litorânea e não chove. Aí me perguntaram o que é que acontece. Nós temos alguns aspectos físicos geográficos que fazem com que esse bloco de nuvens mais carregados entrem no continente. Aí não chove tão expressivamente na faixa litorânea, mas nós estamos entrando no trimestre mais chuvoso ali da faixa litorânea, tá bom? Você que está em Parnaíba, Luiz Corrêa, Cajueiro da Praia. Vai chover sim, tem uma tendência de melhorar as condições de chuva. A gente identificou também seca verde naquela porção. Olha só que interessante. Mas nós temos para os 7 dias também previsão de chuvas aí que vão acumular até ultrapassando aí os 80 milímetros para os 7 dias. Teresina, toda tarde agora, tarde e noite, tem previsão de chuvas moderadas, visto que nós estamos com a zona de convergência intertropical mais configurada, que é uma banda de nuvens que fica oscilando ali perto da linha do Equador. Então, ela está oscilando abaixo da linha do Equador, vai influenciar em chuvas para a gente aqui. Chuvas moderadas, nós temos também aí um vórtice ciclônico de altos níveis que está empurrando essa umidade para dentro do nosso território. Não tem previsão de chuvas muito configuradas para micro-região de Picos, né, que é um local que é uma grande área de risco, de deslocamento de massa, de alagamento, de enxurrada, por conta das configurações do relevo, mas nós não temos previsão de chuvas tão expressivas para os próximos 7 dias. Porém, como se trata de uma área de risco alto, né, é bom sempre você estar atento aos alertas da Defesa Civil e da Secretaria de Meio Ambiente. Nós trabalhamos junto com o IMET. Sim. Agora eu vou falar dos cuidados com relação à chuva. Toda vez que você observar formação no horizonte, né, de nuvens bem acinzentadas, procure abrigo imediato. Evite abrigar seus veículos e se abrigar embaixo de árvores, próximo a postes, próximo a torres de TV, próximo a outdoors, porque nossas chuvas elas têm característica de ser chuva de verão. Então, vem sempre com relâmpagos, raios, possibilidade de alterações de ventos. Ontem o vento deu 68 km por hora, né? Então, você já vê aí, parecia uma chuva inocente, mas não foi. Verdade. Então, procure se abrigar. Se você estiver dentro de casa, não use o telefone plugado na tomada, porque esses raios eles vão procurar um percurso mais rápido para o solo e pode ser a fiação. Outra coisa que pouco se fala, evite tomar banho de chuveiro na hora da chuva, porque a canalização da sua casa também pode ser um percurso para o raio. Acabou a chuva, a rua está alagada. Não atravesse a rua alagada, nem durante a chuva, nem após a chuva, porque você não sabe se tem um buraco escondido
naquela via, ou se tem um fio energizado que caiu durante o vento, então você vai se colocar em um alto risco, né? Pode ter um bueiro aberto, além do buraco, né? Pode ter um bueiro aberto e você pode ser sugado. Desculpa estar falando assim bem claramente. É verdade. Mas você precisa resguardar a vida, coisas materiais você recupera, a vida é difícil, então chuva parece é lindo, maravilhoso, né? Mas é perigoso, tanto na área urbana quanto na área rural também. Não passe em estradas, como é que a gente chama? Passagens molhadas. Não subestime a força da água. Não vá tomar banho de riacho. Se você olhar no horizonte, aquela formação de nuvens, mesmo que não esteja chovendo ali no local do riacho, pode vir uma cabeça d'água, né? Que aquela água mais forte te pegar ali de surpresa. Então, outra coisa, vou banhar lá no rio, tá chegando perto da Semana Santa, né? Do carnaval também. O pessoal viajando aí pro interior, pro litoral. Aí vai querer banhar de rio. Gente, esse é um momento que não deve banhar de rio, nem de cachoeira, de barragem, nem de cachoeira. Pode vir um tronco, um galho, você vai se enroscar e você vai se colocar em risco também de afogamento. Então, redobre os seus cuidados nesse momento, né? Não deixe a sua criança solta nesses corpos d'água, porque a gente não sabe o que tem debaixo. A água está barrenta, né, por conta da chuva. Então, são várias orientações que a gente dá e é isso. Tá certo. Então, tá aí algum dos cuidados importantes para esse período também de chuva, como a Sara falou, comentou, daqui a pouquinho aí vem carnaval, já estamos aí praticamente próxima semana carnaval, e a previsão dos próximos 7 dias é de chuva, assim, pelo menos aí para grande parte do Piauí, então é preciso adotar essas medidas de segurança para resguardar a sua vida, dos seus entes queridos, da sua família, até porque nosso bem maior realmente é a nossa vida, são as pessoas que a gente ama. Sara, eu quero agradecer aqui os seus esclarecimentos. Sempre que tiver alguma novidade, alguma previsão aí, a gente está aqui sempre esperando você para trazer essas informações que são importantes e comuns a todos nós que vivemos aqui no estado, né, e temos aí expectativa, tanto pelas chuvas quanto quando há eventos climáticos que merecem ser levados para a população. Eu que agradeço o convite e nós recebemos visitas, viu, lá na sala de monitoramento. Se você tiver a sua escola, é só mandar um ofício e é isso. Tá ótimo, então fica aí o convite também para você que quiser conhecer mais sobre esse mundo da climatologia, da meteorologia, lá com a Sara Cardoso, climatologista. Obrigado, Sara, um bom dia para você e bom trabalho.